Essa é a segunda parte do vídeo sobre a terrível infância de David Goggins. Link da parte 1 na descrição ou no card acima. Após os últimos ocorridos em que David enfrentou seu pai pela primeira vez, outro ano começara e as coisas iriam piorar. A rotina da família Goggins não mudou muito e as surras continuaram enquanto Jake tentava encobrir a escuridão com retalhos de luz. Como ela sabia que David queria ser escoteiro, sua mãe o matriculou num grupo próximo à sua casa. Assim, em um sábado de manhã, o pequeno David vestiu aquela camisa de botão azul marinho dos lobinhos, a camisa dos escoteiros. Sentiu orgulho por estar de uniforme e por saber que, pelo menos por algumas horas, ele poderia fingir ser um menino normal. Sua mãe sorria enquanto andavam até a porta. O orgulho de David e o sorriso dela não eram só por causa dos lobinhos. Eles vinham de um lugar muito mais profundo, pois estavam tomando uma atitude para encontrar algo de positivo numa situação sombria. Aquilo era a prova de que eles se importavam e de que não eram completamente indefesos. Porém, ao fundo, ouviu-se a voz do terror. Seu pai chegara em casa e questionava onde os dois iam. Assustado, sua mãe respondeu com baixo tom que levaria David ao seu primeiro encontro dos lobinhos. "Não vai ter encontro de lobinho nenhum hoje", disse Clunes Goggins, obrigando-os a ir à corrida de cavalos. Nesse momento, David marejou os olhos e, vendo isso, seu pai riu da situação, mostrando que a alegria dos maus e cruéis é a fragilidade e tristeza dos mais fracos. Então a família foi toda para a corrida, obviamente por obrigação. Lá, Trunis perdeu milhares de dólares nesse dia e não parou de reclamar no caminho de volta para casa, com a voz rouca por causa da garganta irritada pela nicotina. Nessa tarde, ao entrar na rodovia e pegar o caminho de casa, Trunis não parava de vociferar e David o encarou com fúria no banco de trás. "Está querendo dizer alguma coisa?", perguntou Trunis. David respondeu que eles não deveriam ter ido às corridas. Seu irmão, assustado, virou-se para David e o encarou como se tivesse enlouquecido. Sua mãe se remexeu no assento e ficou com medo. Extremamente irritado, seu pai disse para o pequeno David: "Quando a gente chegar em casa, você vai tirar a roupa." Isso era o que ele dizia quando estava pronto para lhe dar uma surra, e não havia como fugir. Assim aconteceu. David foi até o seu quarto, tirou a roupa, desceu o corredor até o quarto, fechou a porta depois de entrar, apagou a luz e deitou de bruços na beirada da cama, com as pernas penduradas e o tronco estendido para a frente e o traseiro exposto. Era esse o protocolo que Trunis havia criado para infligir o máximo de dor física e principalmente psicológica possível. David narra que as surras costumavam ser brutais, mas a expectativa era a pior parte. Abre aspas. "Eu não conseguia ver a porta atrás de mim e ele demorava, para aumentar minha apreensão. Quando eu ouvia abrir a porta, meu pânico chegava ao ápice. Até o quarto era tão escuro que não dava para ver muita coisa no meu campo de visão periférica. Por isso, eu não conseguia me preparar para a primeira cintada, até que o couro cantasse na minha pele. E nunca eram só 2 ou 3 cintadas. Como não havia nenhuma contagem especial, nunca sabíamos quando ou se ele iria parar. Aquela surra durou vários minutos. Ele começou dando com cinto na minha bunda, mas ardia tanto que eu a protegi com as mãos. Então ele desceu e começou a bater nas minhas coxas. Quando abaixei as mãos para as coxas, ele começou a bater na base das minhas costas. Me deu dezenas de cintadas, e quando acabou estava sem fôlego, tossindo, encharcado de suor. Eu também estava ofegante, mas não chorava. A maldade dele era real demais, e meu ódio me dava coragem. Eu me recusei a dar àquele homem mau a satisfação de me ver chorar. Só me levantei, encarei o diabo nos olhos, voltei mancando para o meu quarto e fiquei parado diante do espelho. Estava todo lanhado, do pescoço até a dobra dos joelhos. Depois disso, faltei vários dias à escola. Quando alguém sempre apanha, perde a esperança, suas emoções são sufocadas, mas o trauma se manifesta de formas inconscientes. Depois de já ter testemunhado e levado várias surras, essa em especial fez a mãe de David começar a viver numa névoa constante, uma sombra pálida da mulher que ele recordava dos anos anteriores. Jake estava em uma depressão profunda e tenebrosa. Anos depois, sua mãe lhe contou que estava pensando em se matar. Um dia, o pequeno David chegou em casa mais cedo da escola, com uma baita dor de ouvido, e se deitou ao lado de sua mãe, na cama, com o ouvido esquerdo latejando com uma dor insuportável. David não iria ao médico, pois seu pai não gostava de gastar dinheiro com médicos ou dentistas.
abre aspas, não tínhamos plano de saúde, pediatra nem dentista. Quando nos machucávamos ou ficávamos doentes, ele nos dizia para melhorar logo, porque não ia pagar nada que não beneficiasse diretamente Prunus Goggins. Meia hora depois, sua mãe subiu para ver como David estava, e quando se virou, ela viu que havia sangue escorrendo pela lateral do seu pescoço e que tinha sujado todo o travesseiro. Jake, vendo isso, disse chega. Ela o tirou da cama, o vestiu e o ajudou a ir até o carro. Mas antes que conseguisse ligar o motor, o pai de David saiu de casa correndo atrás deles. Para onde vocês pensam que vão? Gritava ele. E Jake respondia que iam ao pronto-socorro. Girando a chave da ignição, ele estendeu a mão para tentar abrir a porta, mas ela saiu com o carro primeiro, deixando-o para trás. Enfurecido, ele entrou e bateu a porta de casa, apenas esperando a hora de descontar tudo em Jake e David. Segundo os médicos que atenderam David nessa noite, sua mãe o levou ao pronto-socorro bem a tempo. Sua infecção de ouvido era tão grave que, se tivesse esperado mais tempo, ele teria perdido para sempre a audição do ouvido esquerdo. Para proteger seu filho, Jake havia se arriscado e usado os poucos resquícios de amor que ainda havia em seu coração. No entanto, aquilo teria consequências, e ambos sabiam que quando chegassem em casa, iriam pagar caro por isso. Essa é a parte 2 de uma série de vídeos sobre David Goggins, começando pela sua infância terrível que moldava alguém que tinha tudo para fracassar, mas recusou-se a isso. Inscreva-se no canal para não perder a parte 3, agradeço você ter assistido esse vídeo até aqui e que Deus lhe abençoe grandemente.